dar ruim. A gente tá pior que Covid. Médico pode ser automedicado? Pode. Até com medicação controlada, tá? Que chique. Até com medicação psiquiátrica. Não precisa nem pagar o psiquiatra, mas eu gostei. A gente tá cheirando essa fumaça. Mais saudável cheirar coca do que essa fumaça. Cheirar o quê? Coca. Nossa, gente. Não fala isso não, senhor. Tô indignada. Vai começar a usar máscara durante o dia e... Colocar à noite. É brincadeira, né? É uma brincadeira sem graça? É, não é mesmo. Gente, olha, vamos lá. Vou falar primeiro, rapidinho, dos mecanismos do infarto, do miocárdio infartado. Uma grande proporção dos pacientes que sofreram um infarto, eles vão ter uma remodelação cardíaca, evoluindo provavelmente para uma insuficiência cardíaca congestiva. A insuficiência cardíaca, ela vai ser classificada em alguns graus, mas eu vou deixar o professor de cardio explicar isso para vocês. É só para vocês conseguirem entender um pouquinho os exames de imagem, tá? E essa insuficiência cardíaca desenvolvida em pacientes que têm doença arterial coronariana vai levar a outro padrão de remodelamento cardíaco. O que eu quero dizer para vocês? Paciente com insuficiência cardíaca e paciência com doença arterial coronariana são pacientes que a gente tem que saber qual é o momento de indicar e qual exame indicar na investigação desses casos, tá? Então, quando eu falar que DAC é doença arterial coronariana e ICC é insuficiência cardíaca congestiva, tá? Beleza. O que é que vai acontecer com esse coração? Isso aqui, ó, é o miocárdio normal. A musculatura cardíaca, ela vai responder a esse infarto. O que pode ocasionar? Eu posso tanto aumentar a câmara cardíaca, então é por isso que vocês enxergam cardiomegalia. São nesses momentos que a gente tem uma hipertrofia ventricular, tá? Então é isso que está acontecendo. Só que não é obrigatório ser essa a resposta. As outras respostas possíveis estão tanto na redução do volume ventricular por causa do aumento da musculatura desse ventrículo, quanto a redução do volume ventricular e a incapacidade dele de fazer corretamente a sístole e a diástole necessária para aquele corpo, tá? Acontece isso aqui porque a gente tem desencadeando a miólise, o acúmulo de glicogênio e a alteração das proteínas estruturais através do mecanismo do infarto. Então, nem todo miocárdio infartado é um miocárdio necrótico, mas ele vai evoluir para necrose, do mesmo jeito que a gente viu na evolução pulmonar, na evolução cerebral. Todo tecido que vai tendo ali um certo processo onde eu suspendo o aporte sanguíneo, aquele parênquima vai acabar sendo substituído por uma fibrose, tá? Então, o que é a pesquisa de viabilidade miocárdica? É assim, eu sei que o paciente ele infartou, mas eu não tenho certeza se vale a pena colocar ele dentro do centro cirúrgico e revascularizar esse paciente. Eu quero saber se vale a pena ou não. Por quê? Porque acontece o seguinte: primeiro eu tenho o evento isquêmico. Veio a isquemia, eu começo a ter redução do consumo energético. Redução do consumo energético vai levar à redução da contração muscular. Reduziu a contração muscular, a gente não sabe se ele está com aquela contração reduzida por causa de uma fibrose ou por causa só da redução do aporte do evento isquêmico. E como é que a gente vai estudar isso nos exames de imagem? O metabolismo principal do miocárdio é através de ácido graxo. O ácido graxo consegue dar mais ATPs, mais energia para aquele miocárdio fazer o trabalho dele. Quando ele
troca esse mecanismo de receber energia, ele troca para gliconeogênese, certo? Então, eu troco o aporte de ácido graxo por um aporte de glicose. Qual o exame que a gente usa análogo da glicose? É o PET. O PET. Então, aqui na troca metabólica, eu já posso fazer um exame metabólico, tá? Trocou o metabolismo, eu ainda não tenho dor, eu ainda não tenho alguns sintomas. Tá, professora, mas geralmente o paciente chega para mim infartando com dor. Mas eu tô falando para vocês o mecanismo fisiológico. Então, lembra do caso clínico que o paciente falou assim: antigamente, no repouso eu estava ok. Na hora que eu começava a andar, começava a doer, certo? Então, ele está tendo pequenas obstruções desse aporte sanguíneo quando eu preciso aumentar o aporte sanguíneo, certo? É nesse momento que o paciente está sem dor, ele não tem aquela obstrução completa e total, tanto no repouso quanto no estresse. Então, nesse momento que o paciente está sem dor, mas ele sente dor ao caminhar, ele sente dor ao fazer algum tipo de exercício, ao estresse cardíaco, é que vocês têm que investigar se ele tem doença arterial coronariana. Lembra que eu falei? Tem duas doenças que a gente tem que investigar: insuficiência cardíaca congestiva e DAC. Então, aqui eu tenho que saber o que está acontecendo. Então, qual que é a evolução da cascata isquêmica miocárdica? O paciente está em repouso, ele está ok. Eu começo a ter essa alteração metabólica de ácido graxo para glicose. Tive alteração metabólica, eu começo a ter a resposta perfusional. Tive esse déficit perfusional, começa a alterar o relaxamento cardíaco. Alterou o relaxamento cardíaco, altera a contração. Alterou o relaxamento e contração, altera eletrocardiograma. É a partir daqui que começa o paciente a ter a dor precordial típica, tá? Em exames de imagem agora, comparativo com a cascata isquêmica, eu tive alteração metabólica, eu já posso fazer exames metabólicos. Eu tive disfunção anatômica, eu não consigo mais ver relaxamento e contração, aí eu faço exames anatômicos. E como a gente viu, a ultrassom é o mais fácil de ser feito, é o que tem mais rápido, mais disponível. Então vamos pedir um eco transtorácico. Começou a ter alteração física desse coração, eu enxergo no eletrocardiograma e aí esse paciente tem dor, tá? Então, ó, paciente que começa assim, angina atípica, precisa ser investigado. Paciente com alta probabilidade de doença arterial coronariana, tem que ser investigado. Paciente com dor, mas com baixa probabilidade de doença arterial coronariana, ele também tem que ser investigado. A dor pode ser cardíaca, mas pode ser esofágica, pode ser pulmonar, tem que ser investigado, certo? Aí eu vou dizer para vocês quais momentos solicitar o quê. Mas primeiro, a primeira pergunta que vocês têm que fazer a um miocárdio que está infartado é se esse miocárdio que infartou, ele é viável ou não para fazer a revascularização. Quais são as possibilidades de resposta a um infarto que o coração pode ter? O miocárdio, ele pode ser um miocárdio atordoado. Quando vocês forem estudar, o mais comum é vocês encontrarem o nome Stanning. O que é um miocárdio Stanning, um miocárdio atordoado? Ele sofreu uma obstrução transitória. Ele sofreu uma parada do fluxo sanguíneo ali, transitória. Então, quando você vai fazer o exame de imagem, eu voltei a ter fluxo, eu enxergo o fluxo, mas não enxergo o coração tendo a contração necessária. Então, assim,
Alguma coisa aconteceu ali. O que está rolando com esse coração que está atordoado, tá? Existe a situação do miocárdio hibernante. E aí, gente, o nome é muito bonitinho. Lembra aqueles animaizinhos que comem e passam meses dentro da terra e tá tudo bem. Mas não é isso que está acontecendo. Quando eu tenho o miocárdio que está hibernando, ele está sofrendo. E se eu deixar ele hibernando muito tempo, ele vira fibrótico, tá? Então, diferente do atordoado, quando eu faço o exame de imagem do miocárdio hibernante, eu não consigo enxergar um aporte sanguíneo adequado e nem contração, certo? Então fica parecendo muito que ele já morreu, não tem jeito, entendeu? Aí a gente vai entender como se morreu mesmo ou não. E tem o miocárdio pré-condicionado. O que é isso, o miocárdio pré-condicionado? É aquele miocárdio que ele se adapta à falta de nutriente. Então, o paciente, em geral, é um paciente atleta, um paciente jovem, um paciente que nem tem diagnóstico obstrutivo, o eletrocardiograma dele está normal e ele está lá no meio do campo de futebol e, de repente, morre. O que aconteceu com esse paciente? Ele já vinha com obstruções crônicas, o miocárdio dele já vinha sofrendo, mas ele estava fisiologicamente se adaptando àquilo. E nesse adaptar, nessa tentativa fisiológica do coração de manter a função cardíaca, uma hora não é adequado para o que o atleta precisa. Então vocês já ouviram falar na morte súbita, né? Uma das causas de morte súbita é um miocárdio pré-condicionado, tá? Esse aqui não precisa nem dizer que não adianta nada fazer revascularização, né? Já acabou mesmo com o aporte celular. Então, quando o paciente tem um miocárdio que está hibernando, o que está acontecendo com esse coração? Eu tenho a perfusão, mas ela está reduzida. Lembra que eu acabei de falar para vocês que eu não consigo enxergar direito a perfusão daquele coração? Então, a perfusão ela vai estar reduzida. Se eu tenho aporte sanguíneo coronariano reduzido para a musculatura, eu consigo ter função adequada? Não. Então, eu vou ter função comprometida. Mas aquelas células, aquele tecido, ele morreu? Ainda não. Então, eu tenho integridade de membrana. A célula está íntegra ainda, por enquanto. Só que o metabolismo agora é de glicose, tá? Beleza. Existem alguns exames que a gente consegue fazer para identificar se esse miocárdio é um miocárdio hibernado, se ele é viável para colocar ele no centro cirúrgico. Os exames que a gente tem de medicina nuclear, os exames metabólicos, são vários. Os presentes e comuns na prática clínica é a cintilografia de perfusão miocárdica com cestamine, tá? E o uso do nitrato. Vocês já ouviram falar de nitrato? Beleza. Existia comumente a cintilografia de perfusão miocárdica com talho. E ela é excelente para a gente fazer esse exame. Só que hoje ela já não é tão disponível, um pouco mais cara para ser produzida, então não é tão disponível, mas tem como fazer, tá? E existem os PETs. O PET mais disponível é o análogo da glicose, que é o FDG. A gente tem carbono 11, a gente tem água marcada com oxigênio 15, então a gente tem várias outras opções, mas o presente no Brasil vai ser o FDG, que é análogo da glicose, tá? Vocês já perceberam que geralmente eu não falo qual é o material usado. No coração eu vou falar porque vocês precisam entender qual é a fisiologia do exame para solicitar o exame, tá? Então, o que acontece? Existe essa tabelinha que mostra a sensibilidade e a especificidade dos métodos entre fazer a avaliação de miocárdio viável
com o EPO e com a medicina nuclear. E olha só, a especificidade do EPO é maior, mas a sensibilidade da medicina nuclear chega a 90%. Então, a gente vai precisar colocar na balança o que fazer com esse paciente. Então, aqui eu não vou puxar sardinha para a medicina nuclear. A gente tem hora para indicar algumas coisas, tá? E eu quero que vocês anotem isso também. Mas antes, eu vou explicar tudo, beleza? Então vamos lá, o que é o Sestamib? O Sestamib, ele é uma medicação que vai acabar se infiltrando dessa célula e ficar retido dentro das mitocôndrias, que é onde a gente tem respiração celular, certo? Se ele é capaz de entrar na célula e ficar retido lá, eu já respondo uma pergunta. Eu tenho integridade de membrana? Sim, porque ele é capaz de entrar e ficar retido ali, né? Então, beleza. Aí, o que a gente vai fazer? O paciente está deitadinho, tranquilinho, injeta o Sestamib e faz a imagem. E a imagem vai me mostrar o miocárdio, o ventrículo esquerdo, sendo capaz de captar esse material quando eu não preciso aumentar aporte sanguíneo para ele, porque eu não estressei, certo? Se tiver uma área com falha, eu posso dar para o paciente nitrato. O que o nitrato faz? Ele melhora o aporte sanguíneo para aquela área. Se eu dei o nitrato, depois eu injeto o material radioativo de novo, boto esse paciente dentro da máquina e agora aquela área que não aparecia aparece, significa que se eu melhorar o aporte sanguíneo daquela área, aquele coração volta ao normal. Esse paciente vale a pena ir para o centro cirúrgico? Vale. Esse aqui a gente faz. Esse aqui a gente faz bastante na clínica. Dei o nitrato e não melhorou, ou melhorou muito pouquinho a área, o risco de fazer a cirurgia é maior do que o benefício. Então, esse paciente não entra no centro cirúrgico. Então, esse é o papel do Sestamib com nitrato. A gente tem a cintilografia de perfusão miocárdica sem o nitrato. O paciente faz o exame em repouso, depois a gente coloca ele para correr na esteira, ou seja, eu estou pedindo para esse coração aumentar o aporte sanguíneo. Ele está lá correndo na esteira, no pico da atividade cardíaca, a gente injeta o material radioativo. E aí, gente, é o seguinte, se eu demoro 1 hora, 2 horas para fazer aquele exame, não interessa, eu vou enxergar o momento da injeção. Eu não vou enxergar 2 horas depois. Isso é excelente. Lá em São Paulo, no Dante Pazanese, o que a gente fazia? O paciente chegava com dor, injeta material. Depois resolve. Por quê? Injetar o material é rápido e Dante é um hospital cardíaco. Tem material o tempo inteiro, 24 horas. Então, o que acontece? Chegou, injetou rapidinho, depois vai lá, faz eletro, faz o que tem que fazer, estabiliza o paciente. Nossa, demorou 5 horas para entrar na máquina, não tem problema. A gente consegue ver se aquela dor daquele paciente era uma dor secundária a um infarto antes de começar a mudar a troponina. Antes de começar a mudar enzimas cardíacas. Entendeu? A gente vai fazer isso aqui em Porto Velho. O Hospital do Coração já uniu com a medicina nuclear e a gente vai fazer isso a partir de outubro. Chegou com dor no Hospital do Coração, injeta material radioativo. Depois a gente identifica o que está acontecendo, entendeu? Isso é excelente, mas tem em todo lugar? Não tem, tá? Vocês estão entendendo a função do negócio? Então tá bom. Então olha só. O problema dele, a questão dele é que ele é altamente dependente da integridade da membrana. Então, se eu não tenho integridade de membrana, eu não vejo o que está acontecendo ali.
Só que não ver o que está acontecendo aí já é uma resposta de que não adianta botar esse paciente para fazer revasque, entendeu? Ele tem menor sensibilidade do que o talho, porque o talho ele é análogo da bomba sódio-potássio ATPase, ele parece quimicamente com o potássio. Então ele substitui o potássio na bomba sódio-potássio ATPase. Então aqui eu não estou querendo enxergar a integridade da célula, mas eu estou querendo enxergar assim como que está a contração muscular no uso da bomba sódio-potássio ATPase, entendeu? Então ele é mais sensível de ser feito. O estudo, ele pode ser feito com o Sextamib de forma simultânea, ao mesmo tempo entre quero ver perfusão, quero ver o sangue chegando naquela área do coração e quero ver função, quero ver contração cardíaca, tá? Se eu não tenho nem espessamento, nem motilidade em alguma região, a viabilidade não pode ser excluída. Eu preciso ou dar um nitrato, o Sextamib sozinho não responde se esse miocárdio é viável, tá? Então eu preciso complementar com nitrato, beleza? Entenderam essa teoria do negócio? Ótimo. Fácil não é, mas vamos indo. Entendi muito bem a parte do nitrato. Tu não entendeu bem? Eu botei um slide só de nitrato aqui. Se agora não for, você diz que a gente tenta explicar de outra forma, tá? Por que nitrato? Porque ele vai potencializar a perfusão. O que vai acontecer com o nitrato nesse coração? Ele vai melhorar o padrão de fluxo até em vaso que tem estenose e até em vaso colateral. Não sei se vocês lembram, mas semana passada eu falei para vocês que o infarto paciente jovem é pior do que o infarto paciente mais velho, porque o mais velho, ele faz neoangiogênese. E o que é essa neoangiogênese? Formação de vasos colaterais. Administrar o nitrato me dá uma visualização melhor, tanto das colaterais quanto de vaso estenosado. O colateral, ele vai ser responsável por perfundir as áreas que já sofreram com aquela coronária que era responsável pelaquela área e não consegue mais, tá? Então, aumenta a probabilidade de detectar se esse tecido é viável de fazer revascularização ou não, tá? O nitrato, ele também ajuda na absorção e na retenção do Sextamib. Por quê? Porque o Sextamib, ele depende da perfusão. Se ele melhora a perfusão, ele melhora a absorção. Entenderam? Beleza. Então, esses casos me dão os marcadores de tecido viável, indicando pra gente uma sensibilidade de 81% e uma especificidade de 69%. E aí a gente tem padrões de imagem. Lembra que eu falei, paciente quietinho, tranquilinho, faz o repouso. Fez o repouso, indiquei uma área, quero tirar dúvida dessa área do nitrato, o nome dela é imagem nitrato aumentada, certo? Não botei ele para correr na esteira, porque ele já tem uma área me dando ausência de perfusão, tá? Se eu conseguir ver a área que não via só no repouso, depois de eu ter dado nitrato, então eu tenho área viável, certo? Melhorou 100%? Beleza. O bom de fazer esse exame com nitrato é que dá ao cardio também a possibilidade de dizer assim, esse paciente não precisa de cirurgia, ele está responsivo à medicação. E aí esse paciente, em vez de ir lá e fazer uma cirurgia peito aberto ou qualquer coisa assim, ele fica só com tratamento via oral, medicamentoso, entenderam? Mas fica sempre refazendo esse exame para ver se está ok, se ele continua responsivo
a medicação. Aí, o talho é aquele que eu falei que ele é um análogo do potássio, ele vai entrar na bomba sódio-potássio ATPase. Então, eu preciso de uma célula intacta. Se a célula não está intacta, ela não está nesse consumo da bomba sódio-potássio ATPase. E aí, isso aqui que eu acho que é novidade para vocês. Ele tem washout rápido. O que é washout? É o seguinte. Quando a gente traduz português, na hora que vocês pegarem o livro, vai estar escrito lavagem. Mas, apesar da tradução literal ser lavagem, seria mais ou menos assim, a retirada, a saída. Então, o que acontece? A bomba sódio-potássio ATPase, ela não está o tempo todo ativa. Entreguei um análogo de potássio com radiação, ele entra, faz a contração e sai. Isso é rápido, entenderam? Se eu estou fazendo isso lento, tá ok essa célula? Pronto, é isso. Teve o washout lento, essa célula tem integridade de membrana, mas ela está em algum tipo de sofrimento. Tudo bem até aqui? Não mostrei um exame de imagem até agora, né? Na prova foi assim também ela se Não, isso é só para vocês entenderem, tá? Então, o protocolo comunitário, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é a perfusão do ventrículo esquerdo. Era para estar toda uma rosquinha homogênea. Eu percebi que o que eu falei merda. Mas eu continuei, eu só não queria ler. Eu fingi que não tinha sido. A gente vai achar que a quinta série não ia se manifestar, mas se manifestou. Eu esperei. Aí eu ouvi, eu falei, não, então tá bom. Tá, vamos lá. Até tirou a máscara. Mas cuidado. o pior é que se vocês vão ler no livro isso, é em formato de donut. Só que tudo é americanizado, aí quando a gente vai estudar em português, a gente fala é rosca mesmo. Entendeu? A gente só faz piada em português, mas não sabe inglês. falado donut na noite, Donut tava de boa. Ai, gente, então vamos lá. Continuando. Então, ó, era pra ela ser completa. O bom é que vocês não vão esquecer. Daqui a 5 anos, vocês pegam a cintilografia miocárdica e você fala, a rosca não tá completa. Eu tenho certeza disso. Verdade. Eu vou lembrar do Renato, que ele voltar. A do Samir foi queimada, já é, não sobrou nada. Então, ó, Ele tá toda preta. tá vendo que teve falha? Teve falha. Essa área de falha, a perfusão não está sendo a perfusão adequada. Certo? É isso aqui que eu quero perguntar. Tá viável? Certo? Então, olha só esse exame. O protocolo que vocês estão vendo aqui é um protocolo... Gente, não vou perguntar protocolo. Não vou. Eu quero explicar para vocês porque é o seguinte... A imagem da falha na prova eu vou botar. Aí eu digo assim, a primeira linha é estresse, a segunda linha é repouso, exemplo, tá? Segunda linha é repouso, e aí o que você tá achando? Aí você tem que me dizer o que você tá achando, tá? Então tá bom. A primeira linha é estresse. A segunda linha não é repouso. RD significa redistribuição. E a terceira linha significa reinjeção. O que é isso? Primeiro eu botei ele para correr na esteira e injetei o material com o tecnésio, que é o material radioativo. Botei para correr na esteira, região apical ali do ventrículo. Vocês estão vendo que está falhado? Tá falhado, certo? Aí o que a gente faz? Espera um pouquinho. Calma esse teu coração. E volta daqui a pouco para a máquina. Aí bota de novo na máquina daqui a 1 hora e pouco. A injeção foi mais cedo, foi para ver o estresse. Eu quero ver agora esse material redistribuindo nas células cardíacas.
Aquilo que eu falei pra vocês, a entrada lenta do material. Aí na redistribuição, tá vendo que começa a aparecer um pouquinho desse ápice? Poxa, apareceu um pouquinho. Como é que eu vou saber se ele realmente é viável? Vamos fazer o seguinte, injeta de novo o material e pede para ele voltar daqui a 24 horas, tranquilize. Aí a gente injeta, por isso que tem reinjeção, e pede para ele voltar no outro dia. Voltou no outro dia, consigo ver bem melhor a região? Consigo. Ainda tem uma certa área no ápice que não faz a captação adequada. Mas eu tenho uma imagem muito melhor do que o estresse, não tem? Sim. Sendo cirúrgico, pode fazer cirurgia, revasculariza esse paciente, ele vai ter boa resposta. É isso que eu quero dizer. No estresse ele não consegue, ele tá menor porque como ele tá correndo, tá batendo mais forte, tudo, ele não tá usando aquela parte, não consegue. O coração que não tem nenhum problema, ele vai fazer o aumento do aporte sanguíneo na área que está aumentando a contração. Quando tá aumentando ali, não tá aumentando. E aqui não aumenta, ou tá obstruído, tá acontecendo alguma coisa com aquele vaso. Aí na última você vê que tem uma certa vascularização, então você fala para fazer a revascularização que ainda tem tecido viável, seria isso? Exatamente. Pode botar no centro cirúrgico que se antes esse tecido ele sofre com a falta do aporte sanguíneo, se você der sangue para ele, ele volta a bater normalmente. É isso que a gente quer dizer, tá? Beleza. A gente tem vários tipos de protocolos, não quero que vocês se atenham ao tipo do protocolo, então eu vou escrever para vocês. Então, por exemplo, o paciente faz um exame de repouso e esse repouso está normal. Aí o paciente faz um exame de estresse e no estresse eu vejo área falhada. Vale a pena revascularizar o paciente? Vale. Significa que vai voltar ao normal. Mas é porque assim, o repouso que eu tô falando ele chegou e fez repouso. Eu não esperei 24 horas, mas é mais ou menos a mesma coisa. Porque o 24 horas ele vai andar, ele vai pra casa, ele não é um repouso 100%. O paciente que chega pra fazer repouso, a gente deixa ele sentado na cadeira 40 minutos. É como se fosse já uma RJ, só que primeiro entra com contraste, espera, não é repouso, O material radiofármaco aí entra, Isso. aí espera, faz o exame, depois vai fazer o estresse. Aí depois volta pra correr, tá? Tá ali, né? Porque Não. esse é o TAP. Esse é o TAP. Esse é o TAP. Era O MIB. O MIB a gente faz estresse, a gente faz o repouso, a gente faz o estresse. Por isso que tem um pouquinho de diferença. O talho, a gente faz o estresse logo e espera redistribuir. Porque o MIB não faz redistribuição, o talho faz, tá? Mas vocês entenderam a lógica do negócio. Se eu vejo falha no repouso e eu vejo falha no estresse do MIB, eu sei que aquela área sofre tanto em repouso quanto em estresse, mas eu não sei se esse miocárdio é viável. O que eu vou dar para ele? Nitrato. Dei nitrato, começo a ver a área falhada agora preenchida, pode ir para cirurgia? Pode. Começo a ver que a área falhada, ela permanece, morreu, não adianta, mude hábitos de vida, não estresse demais esse coração, não faça exercícios físicos pesados para não aumentar a área acometida. Começa a pagar o plano funerário. É assim, né? Vocês entenderam? Agora eu vou falar rapidinho do PET. Rapidinho mesmo, não vou ler nem esses slides, depois vocês leem, tá? O PET ele é o seguinte. A gente tem como consumo normal cardíaco através do metabolismo de ácido graxo a disposição e etc. de energia, certo? Ela é preferencial pelo ácido graxo, mas isso não quer dizer que o metabolismo
glicolítico é 100% inexistente. Porque se fosse 100% inexistente, na hora que eu tivesse que trocar de um pelo outro, não dava para ser tão rápido assim, tá? Então, assim, existe um certo consumo metabólico de glicose basal, mas ele é muito menor do que do ácido graxo. Quando eu mudo isso, significa que é o miocárdio em sofrimento, certo? E aí, quando eu mudo isso, lembrem-se que o PET, ele é consumo de glicose, certo? Então, se o coração tá bonito, brilhoso, apareceu magnífico no exame, ele é um coração em sofrimento. Entenderam? Se o coração não aparece, tá ótimo. Ele tá consumindo, em sua grande maioria, ácido graxo, beleza. Entenderam? Então, é mais ou menos o que eu quero dizer aqui. No miocárdio normal, eu tenho contração, perfusão e um pouquinho de captação do FDG. No miocárdio que está recebendo aquele atordoado repetitivo, eu tenho redução da contração, mas lembra que eu falei para vocês que a gente ia fazer a avaliação da perfusão e eu podia ver perfusão normal? Então tá aqui, ó, a perfusão pode estar normal, porque o sofrimento perfusional daquela área é transitório, tá? E aí o que está acontecendo com o metabolismo de glicose? Ele começa devagarinho a consumir um pouquinho mais de glicose e a trocar o metabolismo de ácido graxo por esse de glicose. Um miocárdio que está em hibernação, eu tenho redução da contração, redução da perfusão e agora um aumento do consumo da glicose. O paciente que já tem cicatriz, morreu, não dá para eu ver mais nada, o que acontece, tá? Tudo reduzido, não contrai, não perfunde e eu também não tenho metabolismo nenhum mais. A lógica do negócio tá tranquila? Agora vamos lá, antes de eu mostrar a imagem, deixa eu tentar ver se vocês puxam aí de vocês. O MIB e o talho, eles mostram integridade de membrana e se eu fizer um exame do MIB ou do talho normal, ele vai estar todo brilhoso, certo? A área que não está brilhosa é uma área em sofrimento, certo? Essa área em sofrimento vai estar que cor no PET? No PET vai estar brilhosa. Vai estar brilhosa. Então, na dúvida, dá para solicitar os dois exames que um fica complementar do outro. Vocês entenderam perfeitamente, é isso mesmo. É o contrário, tá? Então, ó, a primeira série é Sextamib e a segunda série, a de baixo, é o FDG. Vocês estão vendo que na área de cima do Sextamib, que a falha, o FDG embaixo ele brilha, ou seja, é uma área que está em sofrimento cardíaco, trocou o metabolismo dele por glicose, mas ainda está vivo, tá? Tá vivo, lindão, bonitão? Não, não tá. Você tá vendo? Tá bem fininha a captação, tá bem difícil de compreensão. Então, a gente ainda calcula a porcentagem e fala pro cardio, olha, a porcentagem dele é tanto, porque aí o cardio olha risco e benefício. Agora, se eu tiver ausência de captação aqui, e a ausência de captação também no PET, o que aconteceu nessa área? Gente, ótimo, ótimo. É exatamente isso. Então, se eu tenho perfusão com talho com ausência de área, mas eu tenho metabolismo de glicose, significa que é uma área que dá para botar esse paciente no centro cirúrgico. Tá? Oi. Essa parte que está mais escura, na verdade, é para ter menos fração ali de... Não está trabalhando tanto lá do outro lado, né? A energia dela é um pouco menor. Isso. Mas mesmo assim, você já leva em consideração a perfusão. Já leva em consideração a perfusão. Isso aqui, essa resposta já é perfusional, já. Essa ausência aqui do trabalho já é porque a perfusão não está dando certo.
tá. Não está indo como deveria, mas está indo alguma coisa. A gente só responde se está indo quando a gente complementa o estudo. Ou com nitrato, ou com talho, ou com acetil, ou com PET. Essa de baixo só está escurinha aí. Essa que só está escurinha aqui. Está escura embaixo e clara em cima. Escura aqui é PET. O PET ele é análogo da glicose. O normal é o consumo de glicose? Não, é o de ácido graxo. Então essa área escura aqui, ela tá normal, porque na área de cima, que é o sextamida, eu vejo que ela também capta. Porque se nos dois tivesse ausente, é fibrose, é cicatriz. Certo? Beleza. Então, igual eu falei pra vocês, a gente tem um metabolismo basal de glicose pouquinho, tá? Mas ele existe. Só que aqui, a área que no talho eu não via nada, agora no PET eu estou enxergando, então esse paciente pode fazer revascularização, tá? Ô, professora, um pouquinho aí, no outro lado lá. O outro lado, de cima, onde está funcionando. Dos dois lados. Ela falou assim que tem um metabolismo da glicose nos dois casos. Não, nesse aqui. Esse é PET e esse é glicose. Esse não responde, não diz. Então, eu queria saber, mas eu não entendi como é que você está conseguindo ver que ele tem uma resposta, você falou assim, ele tem uma resposta pouquinha. Não, é o seguinte, a gente tem um consumo normal de ácido graxo, mas a gente tem o consumo de glicose, só que é menor. Ele não é o principal do coração, que vai entregar o ATP para o coração, certo? Mas assim, existe. Não é para estar ausente, ele existe, tá aqui, ele está presente. Porque senão, na hora que saísse o metabolismo de ácido graxo, eu não ia conseguir trocar totalmente pela glicogênese, entendeu? Então assim, a gente tem um pouco, mas não é o principal, entendeu? Então o pouco que tem é o que você está vendo aqui. Não quer dizer que esse miocárdio está sofrendo, é o único que a gente realmente tem. Só que eu não entendi porque brilhou em cima no talho, mas não brilhou. Mas quando eu faço a imagem, eu não consigo entender quando tá, tipo assim, morto ali, entendeu? Aqui, ó, vou para esse outro que está morto. Mas pergunta aí o que você ia perguntar. Porque então, se no PET é onde está viado fica escuro, brilhou no talho. Então lá está viado. Mas brilhou no PET também. Não, ó. O que brilha no talho, o talho é análogo do potássio. Então, o que está dizendo que está brilhando no talho é, essa área está recebendo a perfusão normal, porque eu tenho metabolismo, porque eu tenho atividade de bomba só de potássio ATPase normal, tá? O que brilha aqui em cima do PET, eu não estou falando de perfusão, eu estou falando de consumo de glicose. E aí é isso que eu estou falando, a gente tem um consumo de glicose basal, mas ele não é o principal fornecedor de ATP. O principal é ácido graxo. Então o que você vê aqui, onde no talho está normal, o que você está vendo aqui é o metabolismo normal básico de glicose. Aqui embaixo você não está vendo a perfusão do talho. Então eu não tenho a membrana consumindo bomba sódio, potássio e ATPase do jeito que deveria. E aí quando a gente faz o exame de glicose, ele consome glicose. E aí o que eu estou dizendo para você aqui então? Ele trocou totalmente o metabolismo dele. Agora eu já não tenho o metabolismo de ácido graxo normal, eu tenho só o glicolítico. Mas ele tá vivo. Mas tá vivo. Então, o talho ele não serve como diagnóstico para cirurgia, para fechar o diagnóstico? Só se eu fizer isso aqui. Funcionando. Só se eu fizer isso aqui. Isso aí. Estresse, redistribuição e reinjeção. Então naquele outro não foi feito isso. Não foi feito isso. Foi feito só o estresse. estresse. Ah, tá, entendi. Eu não tenho resultado de tudo. Eu tenho resultado de um associado ao de glicose, ao Se PET. tiver os três, não precisa de glicose. Não precisa, porque nessa redistribuição aqui, ó, já mostrou
que de forma tardia ele consegue consumir essa energia, entendeu? Mas se ele tivesse Aqui, escuro, isso aqui, quando tivesse não continuado precisa escuro, fazer não glicose. dá. Isso aqui é aquele paciente que não dá para esperar as 24 horas. Eu quero a resposta agora, entendeu? Porque na minha dúvida, como jogou aí depois, o que será que se lá tivesse escuro, se não tivesse tendo recaptação, será que já fecharia o diagnóstico? Eu teria que fazer o de glicose, seria tipo uma segunda... Não, esses aqui são métodos que a gente pode responder a mesma pergunta, entendeu? De uma forma mais rápida. Então quais são os métodos? Cestamib com nitrato, talho, injeção, redistribuição e reinjeção, ou estresse, redistribuição e reinjeção, ou cestamib e PET, ou talho e PET, entendeu? Aí vamos lá, se eu enxergo falha nos dois, isso aqui é o cestamib e esse aqui é o PET. Enxerguei falha nos dois significa que eu nem tenho o metabolismo da glicose e nem tenho a atividade da bomba sódio-potássio TPase, ou seja, fibrosou, morreu, não adianta ir para centro cirúrgico. No talho dá para associar bem com perfusão, então. Tá. Talho e MIB é perfusional. Talho e MIB são exames de perfusão. Tanto que o nome do exame é cintilografia de perfusão miocárdica. É perfusional mesmo. Mas o talho vai dizer, vamos dizer assim, mais a perfusão. O outro já diz também a integridade de membrana, né? Mas os dois precisam de integridade de perfusão. membrana. Se não tiver membrana, não tem. Não vai ter. Ai, já começou, né? Dor de cabeça. Aqui é outro tipo de PET, vou passar. Finge que não viu, tá? Para não complicar. Mas eu vi. Não, então, quer? É uma amônia. Volta. Tá. É só com exame metabólico que eu consigo dizer se esse paciente é viável para uma cirurgia? Não, eu também posso lançar mão dos exames anatômicos. Só que os exames metabólicos, como vocês viram, dá pra gente conseguir fazer um diagnóstico bem sucinto do negócio. Agora, quais exames anatômicos dá pra gente conseguir fazer? Esse aqui que vocês estão vendo é a ressonância com estresse e repouso. Mas como que eu faço estresse num paciente com ressonância? Medicação farmacológica. Então, o paciente está deitadinho lá dentro da ressonância, faz primeiro o exame em repouso, que é o que vocês estão vendo em cima, está recebendo bastante sangue, está bem vermelhinho em volta, e aí, quando eu faço o exame com estresse, eu injeto no paciente uma medicação chamada dipiridamol. Ao colocar esse coração em estresse, ele deixa de receber o aporte necessário para esse coração, principalmente aqui na região inferior e lateral desse miocárdio. É um miocárdio que, se o paciente faz estresse, se ele caminha, sobe uma escada, ele começa a ter sintoma, certo? Beleza. E o outro exame que dá pra gente avaliar é a famosa angiotomografia de coronárias, que a gente já conversou sobre ela rapidinho. Também dá pra colocar dipiridamol, que é a medicação que faz o estresse. E aí, nesse momento, eu injeto o contraste, então eu estou vendo esse aporte sanguíneo, até onde chega, até onde deixa de chegar. Nesse momento, se eu tenho contratividade depois da administração da medicação, significa que o coração está ok. Se eu tenho algum problema nessa contração, significa que não está. E aí a gente vai e injeta
Outra medicação chamada nitroglicerina. Na nitroglicerina, se melhora a contração, miocárdio viável. Se não melhora com a medicação, miocárdio não está viável. Tranquilo? Então vamos lá. Posso perguntar para vocês quais são os exames que podem ser solicitados na investigação de viabilidade miocárdica? Perfeito. Legal. O que é que foi? O eco. Vou falar dele no próximo exame. Se voltar os conteúdos para trás, eu também não sei não. Não, relaxa, fiquem tranquilos. Qualquer coisa que eu sei, eu tô assim. Coitado. O que está acontecendo aqui? Vocês já ouviram falar da ponte miocárdica, certo? Tem uma ponte que eu mostrei para vocês na aula passada, que é uma ponte fisiológica que causa dor. Vocês lembram dela? Beleza. Essa daqui é a ponte de safena. É a cirúrgica, ó. Eu achei que era outra ponte da aula passada. Não. Hã? Exatamente. Esse paciente revascularizou aqui na DA. E aí a ponte de safena vem e coloca a perfusão sanguínea para toda a área necessária. Eu contrasto esse paciente e eu consigo enxergar um vaso esquisito, fora da área normal anatômica, porque na verdade ele foi inserido via cirúrgica, tá vendo? Ó? Entenderam? Então isso aqui é o resultado da cirurgia, tá? Então vamos lá. Estou com um paciente com dor precordial. Quais são os momentos e exames a serem realizados para esse paciente? Primeiro, o paciente tem dor precordial, mas ele é baixo risco para doença arterial coronariana. Qual exame eu vou fazer? Posso perguntar? Baixo risco, pode. diário, a gente vai fazer a angiotomografia de coronário. Paciente alto risco, posso colocar contraste? Não. É perigoso, poder pode, tudo pode, mas é meio perigosinho. Então, alto risco está indicado fazer o quê? Já faz o negócio lá. Qual é o nome dele? Já faz a cirurgia? Cintilo. Já faz. Eu não estou dando paciente infartado para vocês, gente. É dor precordial só. Tá? Cintilo. Ele não infartou. Ele está com dor precordial e vocês estão rastreando esse paciente. Então, baixo risco, angiotomo, alto risco, cintilografia. Não está sentindo nada, mas ele pode vir a ter alguma coisa porque é um paciente obeso, diabético, hipertenso. Você está rastreando ele, vocês podem usar tanto a ultrassonografia quanto a cintilografia, certo? Tá. Paciente agora chega para vocês infartando. Aí o paciente está infartando, vocês querem saber se coloca esse paciente no centro cirúrgico ou não. Se ele estiver infartando e já estiver naquele risco que você não tem dúvida de que é a primeira vez, ele nunca teve nada, tá tudo tranquilo, CAT, corre para o CAT. O CAT, além de fazer diagnóstico, na hora que vê a obstrução, já bota um stent. Beleza? Agora o paciente está infartando ou já infartou e você quer saber se esse miocárdio é viável. Você já sabe que ele já infartou, já sofreu esse coração. Ele não chegou para vocês doendo agora, ele chegou para vocês em, teve uns dias já que eu fui internado, nem sei direito o que foi feito comigo, ele já infartou. Você vai lá e vai fazer o quê? Perguntar para esse miocárdio se ele é viável. Como que a gente vai ver se ele é viável? Posso solicitar ressonância com estresse, posso solicitar
as cintilografias e o PET, posso solicitar a angiotomografia de coronária e posso avaliar essa função ventricular através da ultrassom. É claro que a gente não vai colocar o paciente para correr na esteira, mas eu queria que vocês associassem o estresse com o batimento cardíaco, que é para ser visto na ultrassonografia. E aí, como que a gente vai saber se esse miocárdio é viável com a ultrassom? Eu vou utilizar uma medicação chamada dobutamina. E eu quero ver se a contratilidade desse miocárdio responde à dobuta. De cabeça para baixo. Dobuta, é a dobutamina. Certo? Como assim? Essa é uma ultrassom com dobuta, certo? A gente tem aqui duas áreas acometidas, tá vendo? Ó? Uma numa região mais lateral, apical, e a outra na região bem inferior, certo? Certo? Aqui é ápice do coração e aqui é base do coração. Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho duas áreas acometidas, beleza? O que está acontecendo com essa setinha amarela aqui, essa área da setinha amarela? Eu dei dobuta para esse paciente e o que está acontecendo com a dobuta? A parede contrai? Contrai. Então, eu tenho resposta na dobuta? Tenho. Então, eu tenho miocárdio viável? Tenho. Agora, olha para a parede mais na base do coração. Demos dobuta. Responde a dobuta? Contrai? Não contrai. Isso aqui, vale a pena revascularizar? Não, isso aqui morreu, necrosou, tá? Isso aqui é uma resposta que eu botei para vocês bifásica, para vocês saberem o que está acontecendo. Uma resposta que ocorre a dobuta e outra que não ocorre. Mas e aí, professora, revasculariza esse paciente? Aí depende do cardio. Ele vai ver se essa porcentagem vale a pena para o paciente, entendeu? Se for um paciente 80 anos, tabagista, não vai mudar estilo de vida, não vai, e vai ser um risco no centro cirúrgico, não entra não. Aí sim, ele vai casar. Certo? Vocês conseguiram entender como que a gente visualiza a viabilidade miocárdica? Sim. Agora eu vou associar para vocês verem uma tomografia computadorizada com uma cintilografia. Na tomografia computadorizada é para vocês estarem enxergando aqui nas imagens, ó, eu tenho toda uma perfusão homogênea, ou seja, o sangue entrou ali certinho, porque eu coloco contraste nesse exame. E ao mesmo tempo, quando eu faço a cintilografia, a rosquinha está toda captando. Beleza? Isso aqui é um exame normal, mas ele tinha que estar desse jeito aqui também no estresse. Só que o que acontece? Botei dipiridamol nesse paciente, faço o estresse cardíaco e injeto contraste. Na hora que injeto contraste, ó, tá vendo que está um pouco mais branquinho aqui, tem uma falha? Essa falha significa que não está recebendo o aporte sanguíneo necessário. E aí, quando a gente faz a cintilografia, olha aqui, ó, em relação à musculatura, ele não tem a atividade de membrana que deveria ter, certo? Conseguiu entrar bem aí o negócio? Porque é um negócio complicado que eu estou tentando simplificar. Deu para entender a fisiologia, a anatomia? Deu para pegar? Então, beleza.
Ótimo. A gente pode associar esses exames também na reconstrução. E olha aqui, ó, aonde está a obstrução, eu não enxergo a obstrução em si, mas a área acometida. É isso que eu quero dizer para vocês. Opa! Eu consegui tirar aqui, mas eu sei que não sai aí. Aqui. Ó, cintilo, só que aqui a gente está calculando porcentagem. Então aqui eu não estou vendo o vaso, mas estou vendo o estrago que faz essa obstrução, certo? Então, gente, uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Isso aí seria rapidinho, se você descer em volta do vaso ali? Seria a musculatura. A musculatura que o vaso deveria estar irrigando e não está. Então, gente, é o seguinte, coloquei uma imagem dessa na prova, vocês não estão entendendo a imagem, leiam a descrição da imagem. Eu vou colocar lá, ó, tem uma área de hipoperfusão assim, 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 assado. Tá? Diga pra mim, vale a pena fazer a revascularização? Não vale a pena? Vai fazer o quê? Vai deixar de fazer o quê? Dentro do que a gente falou, vocês não precisam ir lá em cardio e estudar os tratamentos cardiológicos, não. Tá? Dentro do que a gente falou dentro de sala de aula, beleza? Mais uma vez, ressonância nuclear magnética, que vem ganhando bastante importância, porque não usa radiação ionizante, a gente consegue fazer um exame visualizando essa resposta que o paciente tem ao estímulo. E aí, ó, a área de necrose, ela vai... Vamos voltar aqui o que é ressonância. Eu tenho que emitir uma onda eletromagnética que vai alinhar os íons H+ livres no meio. Geralmente, a gente tem íon H+ livre comumente, né, em maior quantidade em tecidos moles, musculatura do que o osso, certo? E quando eu desligo esse estímulo, os H+ vão começar a voltar para o seu estado normal, para o seu estado basal. O tempo dele voltar para o estado normal são as imagens. Então, T1 e T2, tudo bem até aqui, né? Se esse tempo muda entre as paredes, significa que eu modifiquei a estrutura da musculatura, certo? Ela deixou de ser uma musculatura íntegra e normal, e é por isso que eu começo a identificar alterações na coloração dessa musculatura, certo? Aí vocês lembram, uma dessas possibilidades é se eu tenho alguma coisa inflamatória acontecendo. Mas nesse caso, eu estou investigando o miocárdio infartado. Então, a área que modifica a coloração, ou seja, quando eu tenho um realce tardio na imagem, significa que eu tenho necrose. Tá? Certo? Mais uma imagem de ressonância nuclear magnética que eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada em relação ao contraste com o gadolínio. Mas, ó, vou passar ela aqui para vocês verem que eu consigo fazer as reconstruções avaliando o corte tanto de ventrículo esquerdo, quanto de ventrículo direito, quanto dos átrios. Então, se você estiver suspeitando de uma grande área de acometimento, não é legal fazer a cintilo, porque a cintilo vai mostrar pra gente só ventrículo esquerdo. Então, a ressonância, ela acaba se tornando um exame de imagem melhor na avaliação da área, da extensão da fibrose. Certo? Para vocês fixarem aí, eu coloquei a comparação entre os métodos de avaliação.
Então, a gente tem o eco com dobuta, o sestamib, o talho, o FDG, que é o da glicose, a tomografia de coronária com realce tardio e a ressonância magnética. Então, eu coloquei para vocês todos. Ou seja, nossa, nem sei por onde começar a estudar. Começa por esse slide. Quais são os exames que você pode fazer na avaliação da viabilidade miocárdica? Tá aqui. Certo? Só que olha só, em relação à sensibilidade e especificidade, vocês podem ver que o eco com dobuta, ele varia muito. A especificidade vai de 70 a 90. Essa capacidade aqui de variar, ela não é tão interessante pra gente. Porque, principalmente quando a gente está começando a avaliar, a gente não sabe se pode confiar no exame. Agora, quando já é um cardiologista mais antigo, ou ele mesmo está fazendo o exame, é outra coisa. Mas quando a gente está lá acompanhando aquele senhorzinho no postinho de saúde e tal, a gente não tem muita certeza e acaba pedindo, solicitando outros exames. É por causa disso. Mas, lembrando, é um exame altamente disponível, é um exame seguro, é um exame que não usa radiação, é um exame que não usa contraste, então é um excelente exame, vai ser solicitado até pelo tempo do protocolo de meia horinha, tá? O sestamib, ele tem uma especificidade até parecida com o eco, mas com uma sensibilidade estável ali de 80% a 81%. Só que o tempo de imagem demora mais ou menos 2 horas, porque tem isso do senta, espera, injeta, faz imagem, faz o estresse, espera, faz imagem, entendeu? O talho, ele tem uma alta sensibilidade, uma baixa especificidade e demora de 3 horas até 24 horas. Esse é um ponto extremamente negativo do talho. Já o FDG tem excelente sensibilidade, especificidade até adequada, o exame demora só 1 horinha. O problema aqui em Porto Velho é a disponibilidade do FDG. Agora, quando a gente fala da angiotomografia computadorizada, a gente não tem estudo suficiente indicando realmente sensibilidade e especificidade. Então, vai muito de como vocês confiam no exame, tá? E também é um tempo relativamente tranquilo. A ressonância nuclear magnética tem a mesma variação de especificidade que vocês conseguem ver no eco, tá? Mas a sensibilidade, a melhor que a gente pode ter até aqui, meio que comparando assim até com o FDG, tá? E também é um exame de baixo tempo, não precisa esperar muito tempo. Então, o que eu quero dizer para vocês com essa tabela? Tem um exame que é o melhor para o paciente? Não tem. Vocês têm que avaliar muita coisa. Vocês têm que avaliar disponibilidade do paciente, urgência do paciente, disponibilidade do exame, tempo de exame, confiabilidade que vocês têm no exame, tá? Então não tem um exame que eu fale, esse aqui é o melhor de todos. Não. Vocês que vão estar na prática clínica é que vão dizer qual que vocês querem, tá? Mas a gente tem todos esses para falar. Vale a pena ou não vale a pena o paciente entrar em risco com uma cirurgia, tá? Beleza até aqui? Perfeito! E aí aqui eu coloquei para vocês só uma porcentagem de confiabilidade que a gente pode ter nos exames de medicina nuclear em relação a viável e não viável. Certo? Beleza. A gente não pode esquecer de ver se existe calcificação no vaso, né? Então, vamos
exame de paciente. Só falta meia hora de aula, mas tá tudo bem. Eu tenho um exame aqui. Eu tenho um exame excelente para vocês darem uma olhada. Deixa eu colocar que agora o meu aplicativo atualizou finalmente. E agora a gente esconde o nome do paciente. Passa um ano pagando esse negócio e ele só atualiza quando já dá BO. Vê se pode. Ó, vamos lá. Vaso, certo? O que é que vocês estão vendo aqui no vaso? Calcificação. O que você está vendo aqui no vaso? Calcificação. O que vocês estão vendo aqui no vaso? Vocês estão achando que tá normal o tamanho desse vaso? Tá grande, né? O que tá acontecendo? Vocês já ouviram falar de ectasia de aorta? Essa aqui é uma ectasia do arco aórtico. Então é bom esse paciente entrar numa cirurgia, colocar ali alguma coisa para deixar essa aórtica mais estável, para não romper. Tá? Ele fala, como é que é o nome? Teve um ator agora, um famoso, ele fez um exame e descobriu que ele estava grávida. Para romper a aórtica, como é que é o nome dessa? Aneurisma. Aneurisma? É esse aí, né? É, parecido. Mas é mais ou menos isso. Esqueci o nome dele. Ó, alguém tem dúvida que tem calcificação? Não. A gente estava estudando coronárias, a gente estava estudando vaso entrando no coração e perfundindo o coração e olha as coronárias. Gente, é pra ver coronárias sem contraste? Não, né? Tem dúvida dessa área cardíaca aqui? Nenhuma dúvida, né? Então, paciente tem uma doença que a gente chama de ateromatose difusa, ou seja, calcificação em basicamente todas as artérias. Vocês vão ver, eu acho que é esse que quando vai dividir ali para as renais, divide a calcificação junto. Não tenho certeza se é ele, mas eu acho que é. Ateromatose difusa. É assim, ó, tá vendo, ó? Então, ó, tá vendo aqui, ó? Vocês estão vendo aqui, certo? Ó a calcificaçãozinha, ó. Ele ainda vai migrar ali. Deixa eu ver se ele vai para os femorais. Olha, gente, tá totalmente na parede da aorta abdominal, estão vendo? Que legal. Pra aula é super legal. Olha aqui, ó, as femorais, ó. Ilíacas comuns, interna, dá pra estudar até anatomia por aqui, né? Interna e externa, a externa ali, ó. Tá vendo, ó? E vai, ó, dividindo para as femorais. Os olhinhos chegam brilham. Beleza? Oi? O que vai acontecer Assim, com ele, né? não sei, mas que legal. Externa, foi pra fulano, foi pra ciclano, ó. Eu só descobri que tá com a bacia por causa do osso. Anatomia não é fácil, né? É o olho deitado. É, por isso. E aí, deixa eu ver. Trabalha com isso, né? Ai, meu Deus do céu. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa nesse computador, poderia ser mais fácil. Tá. Vamos ver um exame agora de um paciente que tem sinais de revascularização miocárdica. Deixa eu seguir, né? Tá lá no texto. Olha só. Esse começou bom, né? Também a quantidade de calcificação que tem aqui. Caraca. Ó, olha pro externo aqui. Viu que brilhou? Brilhou alguma coisa, né?
Brilhou de novo, brilhou de novo. Tá vendo que tá brilhando? Isso aqui são os pontos cirúrgicos. Então, esse paciente, ele fez uma externografia. Olha, mudou, gente, atualizou até a língua, tem português agora. Agora vai ter a rosquinha. Agora vai estar escrito, né, ali. Ó, tá vendo o pontinho, que bonitinho, ó? Mudou de janela, agora dá pra ver, né? Enquanto tava numa janela que não dava pra ver bem o osso, a gente não enxerga direito, certo? Então, isso aqui é sinal de que esse paciente fez uma cirurgia de peito aberto, tá? Ou seja, ele revascularizou. Aí, olha aqui, ó. Provavelmente essa daqui é a pontezinha dele, ó. Tá vendo? Legal, né? Aí vocês vão ver também calcificação, minha filha, de aterno nesse aqui. Olha só, olha esse, ó. Calcificação que tá perfundindo o miocárdio desse paciente. Ele não tem sangue. Infelizmente. E esse aqui, eu acho... Não é esse que tem, não. Que tem o aneurisma de aorta, não é esse, não. Pra eu mostrar o aneurisma que ela estava perguntando. Calcificação também. Aqui é tudo calcificação. É, Tudo calcificação. Brilhou aqui dentro, ó, calcificação. Essa aqui é a aorta. E tá faltando um órgão aqui, né? Vou vir bem devagarinho aqui pra vocês verem, ó. Tem um aqui. Tá faltando um rim. Vai ser um beijãozinho do lado, não tinha beijãozinho aqui. Esse paciente fez Ele uma é todo nefrectomia. lascado, né, bichinho, coitado? Ele é todo lascado, tadinho. A maioria dos meus são. É, ó lá, 70 anos, 76. A maioria dos meus são. Já tá fazendo. Isso aqui, vocês lembram que eu falei pra vocês de osteófito marginal? Esses são os bicos de papagaio, ó, os osteófitos marginais. Nossa. Ó, faz um biquinho, ó. Tá vendo? Ó, aqui, ó. Esses são os osteófitos, ó, marginais. Legal, né? Eu gosto de trabalhar com isso. Eu tenho pena dos pacientes, mas eu gosto de trabalhar com isso. Teve um paciente que foi fazer exame comigo há um tempo atrás e ele é conhecido meu da minha infância, assim. Conheço filhos, conheço a família dele inteira. E aí ele chegou lá e tinha uma outra paciente super jovem que estava muito triste com o resultado, com toda a situação dela, né? Porque os meus pacientes têm câncer. Então, gente, a grande maioria está na fase do fez quimioterapia, tá caindo o cabelo, essas coisas. Então ela estava assim muito sensível. Aí ele chegou para ela e falou assim, olha, creia em Deus, bote sua fé e tal, porque eu botei minha fé e eu me curei. Aí eu fiz o exame dele e fiz, curou não, mas eu não vou falar nada não, eu só fiz o exame mesmo, dei aula, pedi para ir embora. Então assim, são situações, gente, tão complicadas. Os exames são ótimos, mas... Já estava voltando curado. Hã? Já estava voltando para tinha sido curado e a senhora viu o exame que ele não tinha sido curado. Talvez ela já sabia. Foi. Ele falou, não, meu exame deu cura. E, gente, olha, médico tá proibido por lei em dizer que o paciente teve cura. Vocês tenham noção disso. A gente não pode. A gente pode falar em remissão de neoplasia, a gente pode falar em redução e etc. Gente, mas cada situação, mas a gente não pode ofertar cura para o paciente, porque a gente não oferta. Não é verdade, entendeu? Pode realmente, demora 10 anos para voltar, mas pode vir. Então, não ofertem cura. Geralmente volta. Hã? Geralmente volta. Depende, Eu ia falar assim. depende muito, porque uma conhecida que ela teve câncer de estômago. E foi assim que a minha avó descobriu que ela também tinha câncer, porque essa amiga chamou ela pra ir, falou assim, vamos Bora comigo. fazer o exame. Não, ela falou assim, vamos comigo pra Barretos. Aí minha avó, porque minha avó, tipo assim, ela era enfermeira, então ela tomava muita medicação por si só pra não perder trabalho. Ela, vamos, que às vezes tem essa dor. Aí fez, foi quando ela descobriu. Minha avó morreu com 40 dias. Depois do diagnóstico. Depois, rapidinho minha avó morreu. E aí ela teve revisão. E no final das contas ela não morreu, porque o câncer voltou, ela morreu de infarto. Falta aula
trauma torácico, né? De hoje, né? De hoje. Semana que vem tem mais. Semana que vem é a outra visão? Que revisão,